noite, irmãos. Graça e paz. Vou dar uma relaxada aqui, né? A gente finge que está preparado, mas não está, né? Vamos lá. Primeiramente, vou tentar orar aqui para dar uma quebrada no gelo. Fica bem nervoso, não tenho intimidade com o microfone. Então, vamos lá. Fazer uma oração rápida aqui para que tudo que seja dito aqui possa abençoar a vida da igreja, abençoar a vida de todos que queiram ser alcançados pela palavra. Pai amado, Pai santo, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui em cima, Senhor, levando a Tua palavra à nossa igreja, Pai. Que tudo que seja dito aqui seja para edificar a vida de todos aqui, Pai. Que seja uma palavra eficaz, Senhor, que seja uma palavra que toque o coração das pessoas, que traga entendimento, que traga sabedoria, Senhor, a todos que queiram ouvi-la. Obrigado, Pai, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Eu me preparei aqui com uma palavra para o mês de junho. Na verdade, eu não sabia, né? A gente não sabe quando vai ser chamado, né? Qual mês a gente vai falar, mas eu gosto muito de falar sobre família. Nós estamos falando bastante de amor, de todas as palavras que foram ditas aqui. Não tem como falar de Deus e não falar de amor, e o amor sempre é ligado à família. Então, eu escolhi uma palavra aqui que está em Efésios 6, do 1 ao 4 só. Eu vou ler aqui que já tinha marcado, então vamos lá. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Só até aí. O que eu preparei e entendo para nós conseguirmos fazer a diferença, não só neste ano, mas para toda a vida. Primeiramente, como filho, obediência. Sempre falado aqui que nós temos. Mas hoje eu já estou na condição de pai. Então eu tenho a tarefa de trazer esse entendimento aos meus filhos e a quem depender de mim. Então essa palavra me trouxe a questão da diferença, cuidando da família, né? Não é um culto de jovens aqui, então eu vou voltar mais para o pai que cuida da sua família, assim como nós somos cuidados pelo pai maior. Então nós vamos fazer a diferença cuidando e preparando os nossos, às vezes com dureza, mas com carinho. A dureza porque nós temos que ser firmes com os nossos, não dá para ser sempre agradando, não vai ser sempre com agrados ou passando a mão na cabeça que nós vamos ensinar, porque nosso ensinamento ele tem que ser efetivo, ele não pode ser paliativo, porque nós podemos não estar aqui e outra pessoa vai ter que ensinar e não vai ser daquele jeito. Então você tem que passar aquilo que realmente é necessário, não aquilo que vai agradar momentaneamente e depois pode não fazer o efeito. Nós temos exemplos aqui dentro da igreja do cuidado de família. Nos próprios pastores teve uma criação do pai deles que eu não conheci, mas ouvi
falar muito. E hoje eles estão aqui, né, cuidando de uma igreja, cuidando. Foi sequência de uma boa criação, com muita dureza, isso eu sabia, que não era fácil, que eu já ouvi algumas histórias verdadeiras, né? Então, é isso. E para nós como filho, honrar pai e mãe, isso é primordial. Já isso deveria ser ensinado até na escola, né? Que hoje em dia, não vamos entrar no assunto escola, porque hoje em dia está tudo ao contrário, né? Hoje em dia a escola tem uma dificuldade tremenda de cuidar do aluno, porque muitos alunos chegam muito mal educados já na escola e querem que o professor educa e fica mais difícil, mas não vamos entrar nesse mérito. A questão de honrar, né, para que tudo corra bem e que você tenha a vida longa na terra, é um dos primeiros mandamentos que tem a promessa. E eu entendo que ter vida longa na terra não é só quando nós estamos presente. Vida longa na terra é uma sequência de gerações. Lógico, todo mundo aqui pretende viver muito tempo, pretende aproveitar a vida mesmo por longos anos, mas a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar passando por aqui. Então, essa questão de longa vida na terra, ela pode ser uma sequência. Mais uma vez eu volto a exemplificar os nossos pastores. O pai deles não está mais aqui com a gente, mas tem uma sequência. Ele não está presente, mas tem uma sequência, tem uma continuidade. Então ele é presente naquilo que ele deixou como história, como ensinamento, como aconselhamento, né? Eu não vou viver na terra para sempre. Eu tenho um exemplo também pessoal, né? Eu perdi meu pai com 6 anos, conheci meu pai através dos meus tios. Graças a Deus só ouvi falar muito bem dele, é uma pessoa muito boa. Aprendi, conheci através de fotos. Minha mãe teve que dar conta do recado, eu, meu irmão, e sempre nós fomos muito bem assistidos nessa parte, mas com muito rigor, com muita. Minha mãe não tinha questão de coitadinho, não tem pai, não tem, não. Ela passava aquilo que tinha que ser passado, né, daquilo que ela podia fazer, ela fazia muito bem, e nós conseguimos dar sequência a isso. Estamos aqui, né? Estamos eu, meu irmão, tenho uma irmã também que veio depois. Todos vivemos muito bem, não envergonhamos ninguém por aí, então é uma sequência, né? Perdi minha mãe também, já faz um bom tempo, mas isso não abalou. Continuamos dando sequência. Muitas vezes a pessoa fala, né, queria te ver, né, como coitado, perdeu pai, perdeu mãe, né, acabou ali, não vai dar certo. Não, mas muito pelo contrário. Deus sabe como cuidar de cada um, né, por cada motivo, né? Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar. E na questão de ensinamento, que pede para a gente não irritar os nossos filhos. Eu não entendo essa palavra no verdadeiro significado irritar, de apurrinhar. Eu vejo como irritar é deixá-lo que ele faça o que quer, né? Instigar ele a conhecer outras coisas que não provém de coisas boas. É assim que eu entendo que foi encaixada essa palavra irritar, né? E sim, criar segundo a instrução e conselho do Senhor, né? Então, essa palavra irritar caiu, acho que para nos dar essa visão, né? Não uma verdadeira palavra de irritar, atormentar, não. É de falar realmente o que precisa ser falado. Como eu falei no começo da minha palavra. Eu queria falar um pouquinho
uma parábola que ela está em Lucas 8, do 4 ao 15. Acho que é isso. Vou ver se eu não vou passar vergonha. Não vou mexer aqui que eu me perco aqui. Vou esperar aparecer no tela. É isso? É? 8. É, 8. É isso mesmo. Vamos lá. Ora, juntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. As aves dos céus a comeram. Outra caiu sob pedra e, nascida, secou-se, porque não havia umidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. Mas outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, chamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Perguntaram-lhe então seus discípulos o que significava essa parábola. Acho que só até aí mesmo. Não vou dar sequência, acho que isso aí é o suficiente. É uma parábola bem conhecida de todos. O que eu quero pegar de exemplo, voltando para a família e o cuidado que nós temos, é isso. A parábola da semente, ela aproxima muito essa questão de pai e filho. Nós temos que cuidar dos nossos para que eles sejam depositados em boa terra, né? Não podemos largá-los para que outras pessoas coloquem ele em espinhos, em pedras ou em caminhos que não vão gerar fruto, não vão gerar vida, não vão gerar nada. Então eu entendo essa parábola com esse significado, para nós conseguirmos fazer a diferença lá na frente, porque não sabemos se todo o nosso esforço vai ter uma sequência. Se nós não cuidarmos agora, amanhã eu posso não acordar. Se eu não tiver passado nada para minha filha, se eu tiver deixado ela em qualquer caminho, a minha história não vai ter uma sequência. Se tiver, vai ser uma sequência ruim, porque vai ser uma sequência curta e não vai ter uma sequência de bondade de nada, porque se nem do meu filho eu cuidei, você imagina o que eu fiz do resto. E eu entendo isso porque Jesus passou na terra sabendo já que ia embora. Nós não sabemos quando nós vamos, mas Jesus passou na terra, ele já sabia que ele ia ter que voltar para o Pai. Então ele passou cuidando, em todo lugar que ele passava, ele cuidava e ensinava, porque ele sabia que uma hora ele não podia estar mais ali para cuidar. Ele tinha que deixar um ensinamento. E ele deixou a palavra dele, está aqui escrita, por todos aqueles que tiveram contato e que puderam aprender, estão aqui. Os que não estão aqui é porque não foram lembrados, não tiveram oportunidade de ser cuidado. Então nós temos que cuidar do nosso, assim como Jesus cuidou dos seus, pois ele sabia que não ia estar aqui. Essa é a verdadeira diferença, né? Uma família forte, unida e dando sequência de geração em geração, porque tudo aquilo que eu passar vai ter uma sequência lá na frente. Isso eu preparei. Eu queria falar um pouquinho também, todo mundo, antes de encerrar, todo mundo falou já
todo mundo não, alguma boa parte já falou um pouquinho de Davi também. Davi, não tem como falar de fazer a diferença na Bíblia e não falar de Davi. Davi, quando foi ungido pela primeira vez por Samuel, ele não era ninguém, né? Toda a história de Davi é muito conhecida. Ele, dentro dos irmãos, ele era o que aparentava ter menos competência para ser qualquer coisa. Cuidava bem das ovelhas, cuidava. Então ele foi ungido e soube esperar o momento certo. Ele ficou aguardando depois que foi ungido, porque ele sabia que lá na frente ele ia fazer a diferença. Ele não sabia como, ele não sabia quando, mas ele ia. Deus estava cuidando dele desde aquele momento que ele foi ungido. O Espírito Santo tomou conta da vida dele e ele estava sendo preparado para grandes coisas. E ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, mas ainda tinha muito mais coisa. O que eu quero deixar para vocês é exatamente isso. Nós, às vezes, estamos sendo questionados por não fazer uma diferença, ou por não ter feito a diferença ainda. Mas o segredo está em aguardar. Aguardar. Davi esperou e teve um momento frente a frente com o gigante, onde ele fez uma das diferenças. Depois ele fez muitas. Mas Deus tem os seus métodos. Deus podia muito bem ir na terra dos gigantes lá, para enfrentar outro gigante. Ele podia ir lá na terra do gigante, pegar um gigante maior que aquele lá, converter ele, com uma simples palavra, ele ia se prostrar, ia obedecer ao Senhor e ia enfrentar outro gigante e podia acabar com tudo. Mas Deus tinha um plano na vida de Davi, assim como ele tem na nossa. Então ele ungiu Davi, no momento certo, foi lá desacreditado, porque quando ele chegou, falou que vai enfrentar o gigante, todo mundo já conhece a história. Deram até risada, mas ele foi lá e cumpriu o que Deus tinha na vida dele. Matou o gigante, arrancou a cabeça, entregou, e Davi foi o que foi. Então assim vai ser esse ano de 2017 nas nossas vidas. Lá no seu trabalho, às vezes vai ter um problema que ninguém vai acreditar que você vai solucionar. E você não vai nem ter que solucionar, porque às vezes não é nem do seu setor, mas você, por algum motivo, vai ser chamado e vai solucionar o problema. É assim que Deus faz. Na sua casa, às vezes você está desacreditado, que você não está levando um subsídio, que você não está, que você está desempregado no momento, ou que você esteve e desacreditado até às vezes por alguém bem próximo, fala, isso aí já está acostumado, não adianta contar com isso aí. Deus vai chegar um tempo que Ele vai te colocar como líder da sua casa. Você vai sustentar não só a sua casa, como você vai ter subsídio para emprestar, para doar e para sustentar outras famílias. É assim que Deus faz. Então, em tudo, nós temos exemplo de sucesso aqui dentro da palavra, em tudo. Tem exemplo de luta, tem exemplo, mas tudo é sucesso. Nós temos que saber aguardar, saber ouvir a voz do Senhor. Isso que eu preparei para vocês na noite de hoje. Uma palavra curta, mas espero que tenha sido eficaz e que possa ter trago algum ensinamento a vocês. Obrigado, igreja.